Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. A gente continua hoje a nossa leitura e reflexão sobre o texto, e esse trecho do texto vai continuar falando, na verdade, sobre a importância da meditação reflexiva, e logo depois, falta um pedacinho só, a gente entra já no tema, no princípio da boa vontade, tá bom? Então eu vou ler o último parágrafo que nós lemos na semana passada para a gente retomar o link, a conexão, e aí depois a gente continua. E vocês podem me interromper a qualquer momento. Então vamos lá. O tempo dedicado à meditação pode variar. No início, esse período não deveria exceder 10 ou 15 minutos. Deixa eu só abrir aqui para alguém que está chegando na sala. Que, se bem aproveitados, são mais do que suficientes. O período durante o qual devemos refletir sobre um tema também varia, mas uma semana deve ser o tempo mínimo. Depois de certa prática, verificamos que um mês não é um tempo tão longo assim. Na verdade, alguns temas parecem ser inesgotáveis. Um bom método é meditar ciclicamente sobre certos temas, escolhendo uma série deles e empregando um a cada semana. No final, retornamos ao primeiro da série e assim sucessivamente. Existem inúmeros assuntos adequados para a meditação reflexiva, e só podemos mencionar aqui as diferentes categorias desses temas. As qualidades psicológicas e espirituais oferecem uma série quase infinita, como coragem, fé, serenidade, alegria, vontade. A gente havia falado sobre o amor, né? Que foi onde o texto trouxe o amor como exemplo, e aí fez um destrinchar aí das possibilidades de refletir sobre. Então, aqui, se a gente quiser, existe, a gente vai ver logo abaixo no texto, o que é chamado de pensamento semente, que é um pouco mais elaborado, né? É um pensamento sobre algo. Mas se a gente quiser começar usando o exemplo do amor ou essas qualidades psicológicas e espirituais, como as aqui trazidas e muitas outras, eu gosto, acho que é um bom começo, porque aí você vai também invocando, né, do seu eu superior. Quando a gente reflete sobre algo, a gente está fazendo também um movimento invocativo, especialmente quando a gente está fazendo, refletindo sobre qualidades espirituais. Eu gosto de pegar aquelas que ou eu percebo latentes, ou eu percebo que ainda falta um pouco em mim. Então eu procuro refletir sobre elas, invocando da minha alma que a partir dessa reflexão a alma possa responder, irradiando a sua qualidade e também elucidando a minha mente na busca do desenvolvimento dessa qualidade. Essa é uma prática que eu pessoalmente costumo fazer e acho que é benéfica, né, para o nosso autodesenvolvimento. Mas, obviamente, é só uma sugestão. Vamos lá. Podemos meditar também sobre uma frase que chamamos, como eu havia dito, de pensamento semente. Os pensamentos sementes são inumeráveis, mas podem ser divididos amplamente em dois grupos. Os que parecem simples e evidentes, mas encerram inúmeros significados, e os que são formulados de maneira paradoxal, apresentando-se aparentemente contraditórios, e cuja compreensão depende da síntese dos temas opostos, como, por exemplo, atue com interesse e desinteressadamente. Isso é um pensamento extremamente paradoxal, né? Você está falando de interesse ou de forma desinteressada? Sofra com alegria, o que não significa gostar de sofrer. Apresse-se lentamente. Um antigo ditado latino, festina lent. Viva no eterno e no momento. Veja a ação na inação e a inação na ação.
Esses são interessantes também, porque eles levam a nossa mente a um pensamento mais filosófico. É interessante também. Esses são apenas alguns exemplos, né? Muitos dos dizeres de Jesus retratados nos evangelhos pertencem a essa categoria e são temas muito valiosos para a meditação reflexiva. Os escritos dos antigos instrutores chineses, tais como Lao Tse, também oferecem muitos pensamentos sementes dessa natureza. Por exemplo, quem fica na ponta do pé não está firme. Quem avança a passos largos não pode manter o passo. Quem se mostra não brilha. As recompensas da meditação reflexiva são muitas. Em primeiro lugar, ela traz uma crescente proficiência no uso dos instrumentos mentais. Eu acho que esse já suficiente para a gente testar, mas tem muitos mais. E traz uma crescente sensação de domínio sobre a mente. Isso, naturalmente, só é alcançado aos poucos. E não devemos, deixa eu só abrir, tem alguém pedindo para entrar. E não devemos esperar alcançar a perfeição. Mas, mesmo um pequeno grau de controle mental já é gratificante e muito valioso, pois a mente não é um mau senhor, mas é um servo muito útil. Outros resultados emergirão se empreendermos e mantivermos seriamente essa forma de ação interna, que finalmente deve ser vista como um passo, desculpa, preliminar para outros tipos de meditação, que serão considerados nas apostilas posteriores. A meditação reflexiva é realmente o início do nosso treino nesse campo de trabalho e assenta o alicerce para todas as conquistas futuras. Por que será que o Assagioli fala isso, né? Se a gente for pensar, a gente vem falando desde o início do ano, a gente está revisitando esse material da meditação criativa. Então, a primeira etapa da meditação a gente viu que é o relaxamento, relaxar o corpo, né? Procurar se desidentificar das preocupações, sensações, emoções. Aí, então, começar a desenvolver a concentração. Mantendo a mente minimamente concentrada, a gente vai dar uma tarefa para ela, que é refletir sobre algo. Então, a escolha de qualidades, de pensamento semente, né? Esses paradoxais são um pouco mais elaborados ainda. Isso vai fazendo com que a nossa mente vá se ocupando mais de coisas mais filosóficas, de assuntos que não são tão imediatistas, não são tão banais no nosso dia a dia, né? Então ela consegue, a gente vai tornando gradual e paulatinamente a nossa mente melhor treinada e também mais erudita, com mais repertório. Isso vai ser muito importante também quando a gente for utilizar a meditação reflexiva para a nossa criação mental, através dos nossos temas de reflexão, como, por exemplo, a gente vai entrar um pouquinho no tema do princípio da boa vontade. E aí, quando for no dia da semana, o dia da gente meditar sobre a boa vontade, a nossa capacidade de manter a mente nesse tópico e principalmente de construir coletivamente ideias que reforcem o tema da boa vontade mais fortalecidas. Lembra sempre, então, poucos minutos e o tema por um período curto, uma semana, 10 dias, 10 a 15 minutos, e depois a gente vai expandindo isso. Como é para vocês? Como vocês estão? Faz sentido? Alguma dúvida, alguma questão, alguma partilha, algum comentário? Sim, para mim faz todo sentido, Paulinho. É interessante a gente observar na prática, né, Rô, como Uhum. isso vai se desenvolvendo e como a gente vai realmente invocando da alma
a gente vai ver isso, que a próxima etapa vai ser a receptiva. Então, se aquilo que eu falava, Hum, né? Se a gente pega, por exemplo, uma qualidade que a gente não tem, ou acha, né, que não tem tanto domínio ou tanta qualificação na expressão, a gente se conectar com a nossa alma, refletir sobre, depois dar aquele espaço que a gente vai ver no próximo tema, que é a meditação receptiva, a gente vai ver como isso modifica mesmo a nossa experiência. sim, na verdade, e a gente escolheu um tema para a gente desenvolver também, eu achei bem interessante, porque a gente sempre tem algo e a gente precisa refletir mais, né? Com Muito certeza. bom. Né? Muito bem, mais alguém? Podemos passar para o próximo tema, que é o princípio da boa vontade? Opa, então vamos lá. Então vamos ler juntos. E também, de novo, tá? Aqui vocês podem a qualquer momento me interromper. Então, nos meses de março e abril, a gente vem refletindo sobre a boa vontade. Aí, em maio, junho, a gente vai falar sobre a lei do empenho grupal. A gente deve fazer algum tipo de reunião grupal, semelhante ao retiro que a gente fez em fevereiro. Estou só acertando as datas com a Marcinha, para a gente mergulhar um pouco nesse tema, né? Do empenho grupal e do princípio que rege esse empenho, que é o da unanimidade. Aí eu aviso vocês. Mas, por hora, vamos ficar aqui no princípio da boa vontade. Um dos sinais mais encorajadores em nosso confuso mundo atual, tão cheio de situações difíceis e até mesmo de possibilidades alarmantes, é o fato de que a boa vontade tem sido comumente debatida, apreciada e preconizada. Mas aquilo que é familiar não é fácil de ver com novos olhos, e aqui é uma armadilha que a gente precisa é, ter sempre atenção na vida, né? A gente achar que a gente tem domínio sobre algo é como aquele conto budista, né? Onde você tá com a taça cheia. Se você não esvaziar a taça, não entra mais água ou vinho ou o que você estiver tomando, né? O que você colocar vai cair para fora. Então, às vezes é importante também a gente não assumir ou presumir que a gente tem domínio sobre algum tema e deixar realmente essa abertura para que, por mais que a gente tenha algum domínio, que outras camadas possam ser também influenciadas. Então, assim é com a boa vontade. E tudo que foi dito sobre a frase, procuro amar, não odiar. Lembra que a gente usou essa frase como tema de exemplo da reflexão? Tudo que a gente falou sobre ela aplica-se igualmente ao tema da boa vontade. Por quê? Muito frequentemente, a boa vontade é considerada simples e óbvia, algo que qualquer pessoa bem intencionada aceita e emprega sem pensar muito, e certamente sem muito esforço. Acredita-se que seja mais ou menos sinônimo de bom temperamento e de uma atitude amável, às vezes com nuances de condescendência e de paciente tolerância para com os defeitos dos outros, que são tacitamente considerados como, isso aqui é um ponto de atenção também, inferiores ou menos desenvolvidos do que nós. Ou seja, é entendida como algo que torna os contatos humanos mais fáceis e agradáveis. Um substituto moderno para as boas maneiras, para a cortesia que parece ter saído de moda. Já que nenhuma dessas ideias popularmente aceitas é adequada, parece importante aqui chamar atenção para significados mais profundos, implicações mais amplas
e o caráter positivo e dinâmico da boa vontade. O que é, então, a boa vontade? A boa vontade é um princípio, e um princípio foi denominado uma ideia de Deus, algo que dá orientação e direção para nossas vidas, que oferece o que se poderia denominar uma régua ou uma escala de valores para nossas atitudes e ações. Um princípio é uma realidade espiritual, uma verdade a qual o eu superior ou alma em cada um de nós responde e está sempre afinado com o maior bem do maior número. Isso é algo que a gente sempre deve balizar as nossas escolhas, né? Aquilo que eu estou fazendo vai promover um maior bem para o maior número possível de pessoas? Se sim, então esse deve ser uma boa, um bom início para a tomada de decisões. As grandes leis baseiam-se em princípios. E assim, nesse caso, um estudo do princípio da boa vontade nos introduz mais profundamente nos fundamentos da lei das corretas relações humanas. Vale a pena dizer que a Alice Bailey fundou, um pouco antes da guerra, da Segunda Guerra, um movimento chamado de Movimento para a Boa Vontade, que tinha justamente a intenção de reunir pessoas para neutralizar as influências da guerra, né? Onde o mundo inteiro praticamente estava guerreando, aí ela criou esse movimento. É importante lembrar também que aqui no Brasil também foi criado um movimento da Legião da Boa Vontade. Infelizmente, quando eu era criança, ele ficou muito associado só a pessoas que pediam dinheiro, que passavam na televisão, que era um cara que chamava Paiva Neto. Mas ele foi fundado por um outro senhor, que a minha mãe sempre me lembra o nome, que é um nome meio árabe, que. Ah, depois eu não lembro agora, mas que foi uma pessoa muito importante também desse movimento aqui no Brasil. Respondendo, foi mais ou menos na mesma época da Alice Bailey, então, de alguma forma, também essa ideia não foi trazida pela Alice Bailey, né? Foi uma ideia da hierarquia que a Alice Bailey respondeu a ela, da mesma forma esse senhor. E, e por que que eu estou também lembrando disso, né? Eu tive a oportunidade de ir no Templo da Boa Vontade, lá em Brasília. E é realmente um templo belíssimo, super, assim, com vários símbolos bonitos, assim, tinha você faz um caminho em espiral, e no final do caminho você olha para o teto, é um prédio meio piramidal e tem um cristal gigante em cima, e esse caminho que você faz é uma intenção do caminho de autoconhecimento, de autodescoberta, e tem uma sala dedicada a esse senhor num andar, no nível abaixo. Quando eu fui nesse andar, eu realmente senti uma vibração muito diferente, muito elevada. Então, é só para a gente lembrar, né? Às vezes a gente só valoriza o que é de fora, né? Mas esse senhor devia ter sido isso, Alzir Zarur. Alzir Zarur, isso mesmo. Eu sabia que era um nome meio árabe, mas eu nunca ia lembrar. Obrigado, Tati. E esse senhor, ele respondeu também a esse chamado da hierarquia espiritual e criou esse movimento. Então, não sei como era no início, mas a minha impressão, pelo que está presente no templo, pelo que eu percebi lá, pelo pouco que eu estudei sobre o movimento da boa vontade, da Legião da Boa Vontade aqui no Brasil, eu acabei estudando mais sobre o movimento criado pela Alice Bailey. Mas o que eu li e estudei aqui também, acredito que ele tenha cumprido aí o papel dele de responder a esse chamado tão importante. Então vale a pena a gente também dar uma pesquisadinha, né, já que aconteceu no nosso país, e é muito bonito a gente ver a capacidade de algumas pessoas de responder a esses chamados, né, a esses estímulos que são dados pela hierarquia espiritual. E é legal também a gente lembrar, eu gosto muito da etimologia das palavras, né? É muito legal a gente lembrar que príncipe e princesa
essas duas palavras surgem da ideia de que sejam seres que estão cultivando princípios para que possam ser regentes ou monarcas, né, que possam reger aquela nação. Então, essa ideia também surge de quando, em tempos antigos, né, quando a humanidade não tinha condições de governar, a hierarquia colocava os seus representantes aqui, no planeta para que fossem os regentes, né? Então, por isso que surgiu essa ideia, né, esse mito de que os reis e rainhas eram representantes divinos, porque de fato, muito tempo atrás, conta a história que eles assim o eram, para que pudesse ter um direcionamento na humanidade. Mas, à medida que a gente foi desenvolvendo o poder mental, discernimento, a hierarquia foi deixando de estar encarnada para que pudesse nos governar, em níveis mais sutis e também pudesse deixar com que a gente, tivesse as nossas próprias experiências, que a gente tivesse os nossos erros, os nossos aprendizados aí para o desenvolvimento da consciência. Mas é interessante a gente lembrar, né? Já que a gente está falando de princípio, a gente lembrar as origens etimológicas das palavras. Elas nos dizem muito e também ajudam muito quando a gente vai refletir sobre algo. Eu sempre digo que o dicionário é um dos livros mais esotéricos que existe, porque ele nos leva ao significado da palavra, e o esotérico é isso, né? Esoterismo tem a ver com causa, com o que está por trás do que é exotérico ou externo. Então, o dicionário eu brinco e eu considero que é um dos livros mais esotéricos que existe. Então, vamos lá. Agora consideraremos as próprias palavras boa vontade, pois sua estrutura sugere os diversos aspectos envolvidos. Primeiramente, vontade. Em segundo, vontade para o bem. E em terceiro, boa vontade, como algo distinto dos seus dois componentes. Então vamos lá. Um exame de cada aspecto pode ajudar a revelar dimensões insuspeitadas deste conceito. Então, qual é o primeiro? A vontade é uma energia potente, talvez a mais potente que existe no universo. É o primeiro aspecto da divindade, o primeiro raio, o aspecto que mais diretamente expressa ou indica a natureza essencial da divindade. É onde tudo começa. É a partir de um ato de vontade que se inicia todo o processo, e não foi diferente na nossa criação, né? A vontade dessa força a qual a gente chama Deus de se exteriorizar começa por aí. Por isso que o primeiro raio a gente diz que é o raio da vontade. Falando nisso, eu vou começar no dia 6 de maio um curso lá no Espaço Horus sobre os 7 raios, né? Tanto externamente quanto do ponto de vista mais psicológico mesmo. Mas isso a gente fala depois. É só porque eu lembrei agora também. Porque a gente vai falar aqui de primeiro aspecto, né? A gente fala também de primeiro raio. Então, diz que a humanidade deve alcançar 3 conscientizações da divindade. A primeira é que Deus é mente, inteligência, a mente cósmica. Quem leu o Kybalion sabe que o primeiro princípio, né, do Kybalion é o princípio do mentalismo. Então, a primeira é que Deus é mente, inteligência, a mente cósmica, que a ciência moderna começou a admitir e até a comprovar. A segunda é que Deus é amor, que é a grande mensagem de todas as religiões, principalmente, né, começando aí quem trouxe essa religião, essa mensagem de forma mais clara foi através do Cristo, né? A gente vê, por exemplo, que o budismo fala muito de uma mente lúcida e a partir dessa lucidez tem o desenvolvimento da compaixão. Mas quem chama a divindade de Pai, que aproxima pela primeira vez, né? Quem fala o primeiro mandamento, amai-vos uns aos outros, é a representação do Cristo, o nosso Bodhisattva atual, né? Ainda longe de ser praticada em toda parte.
E a terceira é de que Deus é vontade. E pode-se dizer que essa conscientização, perdão, é apenas embrionária na nossa humanidade atual. A conscientização posterior, sintética, será de que Deus, olha que bonito isso, Deus é uma vontade amorosa e inteligente. Sintética porque inclui os três aspectos conhecidos ou suspeitados pela humanidade até agora. Pode haver outros, mas atualmente é suficiente procurar compreender esses três. Então, só pegando um ganchinho aqui, se a gente for falar em raios, né? Então, vontade, primeiro raio. Depois dessa vontade de se manifestar, vem o que qualifica essa vontade, que é o segundo raio, que é o amor. E depois, como essa vontade qualificada se manifesta, que é o terceiro raio, que a gente chama de atividade inteligente ou que tem a ver com o aspecto luz. Só que olha como é o movimento de conscientização, né? O esotérico é um, dois, três. O exotérico é três, dois, um, porque eu vou de fora para dentro. Então, primeiro a humanidade precisa entender um pouco melhor o funcionamento mental, depois ela vai entender melhor o que é o amor, que não é emoção, né? É esse amor búdico, o amor da mente abstrata, um amor de fato espiritual e depois no nível ainda mais interno, o que é a vontade, que a gente confunde muito com o desejo, né? A vontade é uma ação interna. O desejo está sempre relacionado a algo externo, algo que vem de fora. E eu acho que a gente pode acabar por aqui, porque deu o nosso tempo. E eu queria, antes de a gente encerrar, que a gente conversasse um pouquinho aí o que está presente para vocês, o que esse texto trouxe, alguma partilha, algo, alguma dúvida, alguma questão, enfim, temos uns minutinhos aí antes da gente encerrar. O que esse texto trouxe para vocês? O que o princípio da boa vontade traz? Isso conversa com vocês? Não? Acho que super conversa, né, Paulinho? A gente exercer, trazer mesmo da alma, não para pensar como uma palavra vaga, né? A gente exercer da alma mesmo, essa coisa da boa vontade, acho que faz todo sentido e muda um pouco também a forma como a gente vai se expressar em algumas situações, né? Principalmente em grupo. É É verdade. muito bom o texto. Obrigada. Obrigado a você, imagina. Mais alguém? Para mim trouxe uma questão mais profunda, assim, realmente o que está por trás de tudo isso, a intenção, o Uhum. objetivo, não só pensar, o princípio da boa vontade, algo mais superficial, e sim mais profundo mesmo, até se você puder compartilhar o texto, eu gostaria de ler com Claro, uma forma mais reflexiva, sabe, dentro dessa explicação que nós tivemos hoje. ótimo, com certeza, Lu. Acho que esse ponto que você trouxe é muito importante, em alguma medida é também o que o texto fala, né? No sentido a gente vive hoje um momento em que tudo é muito rápido, né? As crianças, eu vejo pelos meus alunos lá da escola, eles não, um vídeo tem 3 minutos, eles já não assistem. Então, porque já tem que ser o Reels, que é no máximo 1 minuto, e aí tudo a gente acha que a gente desenvolveu uma perspicácia, e aí a gente tende a simplificar as coisas. E a gente gosta de ler o que é simples. A gente gosta de ver o que é simples, para a gente ter uma percepção dessa assimilação do conteúdo. Só que, né, sabedoria tem a mesma raiz etimológica de saborear, né? Então, para eu atingir a sabedoria, eu preciso saborear um texto, eu preciso saborear, experimentar uma situação. Então, é muito importante a gente não cair nessa armadilha de querer fazer tudo rápido, da gente entender tudo rápido, e é muito difícil a gente ir na contramão disso, porque a gente está falando aqui de um estudo de meia hora que a gente tem por semana, né?
e o restante do dia que a gente sofre esse revés, a gente sofre esses impactos todos, o tempo todo, de uma sociedade que, infelizmente, né, como nos lembra o Bauman, é uma sociedade líquida, que quer as coisas tudo prontas, na hora. Então, a gente parar, ter essa coragem, é um ato de coragem mesmo, parar, refletir, ponderar, ir contra essa corrente, né? Responder a partir de dentro e não a partir de fora. Isso é realmente algo notável para a gente fazer e extremamente importante. Legal, legal. Obrigado, Lu. Eu que agradeço. Mais alguém? Vou parar aqui então a nossa gravação.